Fala meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos aprender a como exportar dados do Power Apps Canvas para um CSV e já fazer o download diretamente no dispositivo. Primeira coisa que nós iremos fazer aqui é montar uma collection para facilitar, mas você pode passar sua tabela também usando o procedimento que a gente vai fazer. A ideia de montar uma collection anteriormente é preparar quais dados eu quero enviar para geração. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui, mas na minha geração eu posso querer ordenar o ID decrescente e também pegar apenas essas três colunas e a criado por, não sei. Então, a ideia é eu montar uma collection já com os dados exatamente como eu quero gerar no CSV. Bom, vamos lá. Montar collection eu acho que todo mundo que acompanha aqui o canal já sabe fazer, mas eu vou fazer o passo a passo. Isso aqui nada mais é do que uma tabela TB Status e eu vou entrar aqui então com o meu Clear Collect para justamente limpar a coleção e coletar novamente. Com dados CSV vai ser o nome da minha collection aqui. O que eu quero levar para essa dados CSV? É toda a minha TB dados que eu quero levar? Não, né? O que eu quero levar é algumas colunas. Então eu vou usar o show columns para pegar apenas algumas colunas dessa tabela. E eu vou pegar o que aqui? Eu vou pegar a coluna título, né? Ó, deixa eu até abaixar aqui para ficar claro, ó, pronto. Coluna título, coluna UF, coluna população e também vou pegar a coluna criado, só para ter mais uma aqui. Ok, aqui já estão as minhas colunas. Posso renomear aqui no Power Apps usando o Rename Columns, mas eu vou fazer o quê? Eu vou mandar esses dados para o Ultimate para gerar esse arquivinho para que eu possa baixar. Então, opcionalmente, você pode renomear e selecionar colunas no Ultimate. Eu prefiro fazer aqui direto no Power Apps porque eu já monta exatamente o que eu preciso gerar e fica mais fácil para mim. Beleza? Então, ó, Show Columns vai estar aqui, eu posso até passar o mouse e ver o resultado, tá vendo? É isso aqui que a gente vai ter, ó, Created, população, Title e UF. E agora, eu vou renomear a Title para ficar com o nome Estado, tá? Então, ó, Rename Columns, quero trocar o Title por Estado. Agora, ao passar o mouse, a gente vai ver, ó, que já trocou aqui para mim o title, beleza? Dessa maneira, então, ó, vocês veem que a gente passa o mouse e já vê o resultado. Quando eu clicar no botão, cliquei ali, já sei que a minha collection está preparada para a geração. Com a minha collection pronta, com os meus dados prontos, a gente vai para a próxima etapa, que é mandar essa collection para o Ultimate, para que ele gere o CSV e eu devolva para a minha aplicação e realize o download. Vamos lá? Bem tranquilo, tá? Como que eu vou fazer? Como que eu vou mandar uma collection para o meu Power Automate? Vou iniciar um fluxo aqui, 3 pontinhos, Power Automate. Adicionar fluxo, criar um fluxo, na verdade, né? Ó, criar um fluxo, ele vai abrir a tela de edição de fluxo, criar do zero e vamos iniciar o nosso desenvolvimento. O que eu vou passar nesse fluxo, galera? Eu vou passar, né, um texto, um sim ou não. O que eu vou passar? Eu vou passar um texto, galera. Então, olha só que legal. Eu vou pegar essa collection, transformar em texto para mandar para o Ultimate. A gente vai ver como que faz isso aqui, tá bom? Só que eu vou primeiro renomear. Dica de ouro, renomeie seus fluxos que você conecta, principalmente no Ultimate, mas eu faço com todos, com underline, porque fica mais fácil para utilizar na aplicação, tá bom? Se você não colocar underline, por exemplo, se o nome do fluxo for gerar CSV, vai ficar tudo colado, vai ficar assim, ó, gerar CSV, e aí fica difícil de ler, tá bom? Então eu coloco assim, ó, gerar CSV da tabela estado, por exemplo. Ok. Vai receber um texto, então esse texto aqui é dados CSV, ok? E com esses dados eu já posso seguir, eu só preciso desses dados. Qual que é a próxima etapa depois dos dados, Ronan? Eu vou entrar com compose, é um compor em português, para imprimir esses dados para mim. Então eu clico aqui e vou imprimir, né, justamente o dado CSV, tá vendo? Salvar.
Ué, Ronan, isso já vai gerar o CSV? Não, mas por que eu estou salvando e parando aqui? Eu vou parar exatamente aqui e vou abrir esse fluxo no Automate, não aqui nessa tela que está dentro do Power Apps. Eu vou pro estúdio do Automate e sigo lá. Então, ó, ele vai carregar para cá. A gente vai ver que ele está aqui, beleza? Mas eu vou agora acessar o meu Power Automate. Aqui no meu Power Automate eu venho em fluxos e já vai estar aqui, né, ó. Tá vendo? Então eu consigo acessar ele pelo meu Power Automate e editar ele por aqui, sem ter que ficar, né, uma tela dentro da outra aqui, bem ruim para desenvolver daquela maneira. Então, ó, editar, abrimos o estúdio, aqui já é a versão 2 do estúdio, né, apesar de eu gostar muito da versão 1, a gente vai seguir aqui com a versão 2. Vamos testar, a gente não tem nenhuma geração, né? Então o que eu vou fazer, ó, depois de coletar, eu quero mandar esses dados para o Automate. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ter que chamar a função, né, ó, gerar CSV da tabela. Então, ó, gerar CSV da tabela.run. O que ele recebe? Recebe um texto. Como que eu vou transformar a minha collection em um texto? Para mim transformar uma tabela, uma collection em texto, eu vou usar a função JSON e transforma uma collection em JSON, um texto. Então eu vou vir aqui e falar, transforme em JSON a minha call dados CSV. Se eu passo o mouse aqui, galera, olha só o que é o JSON, ó, olha que legal, é um texto, beleza? Então geramos o texto, agora vamos para, já estamos na metade, né? Vamos só rodar para ver o que acontece, ó, rodar. Quando eu vir aqui no meu Automate e dar um atualizar, vai estar aqui, né, ó, eu consigo ver que os dados já estão aqui no meu Automate. Então, meio caminho andado, né? Já temos já o que a gente precisa. Agora a gente vai gerar um arquivo e fazer esse download na aplicação. Mas antes, eu queria muito te fazer um convite para você que está assistindo. Venha conhecer a nossa comunidade. Nós temos cursos do zero ao avançado em Apps Canvas, Automate Cloud, Automate Desktop e muitas outras ferramentas que a gente vai começar a trazer. Então, venha fazer parte dessa comunidade, venha ter suporte a todas as suas dúvidas diariamente, além do material completo do zero avançado para você dominar essas ferramentas em um lugar só. Então você vai aprender tudo no mesmo lugar e vai conseguir dominar essas ferramentas, eu te garanto, e a gente estará lado a lado com vocês, tirando todas as suas dúvidas e dando todo o suporte para o seu aprendizado, tá bom? Então, ó, link aqui na descrição, dá um clique, né? Dá um link, é ótimo. Dá um clique aqui para você dar uma olhada, tenho certeza que você vai curtir, vir fazer parte aí dessa turma de alunos, beleza? Então, muito obrigado a você que é inscrito, você que é aluno, e vamos seguir aqui a aula para terminar o nosso fluxo de geração do CSV. O que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar um arquivo, né? Para gerar um arquivo é muito simples. Como eu já tenho esse JSON, eu posso vir aqui e colocar o seguinte, ó, CSV. Ó, aqui tem o Create CSV Table, que cria um CSV a partir de um array. Quando a gente gerou um JSON de uma collection, ele gerou um array, uma matriz em português, né? Uma matriz de dados. Então, posso colocar a saída desse compor, ó, outputs. Beleza, ó. Publicar. E o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no app e clicar novamente? Posso, mas o Automate me permite testar com uma saída anterior, ó. Então, eu posso rodar novamente direto, sem ter que voltar na aplicação. Basta eu clicar em testar, ele vai rodar aqui e, opa, deu um erro. Ele falou que esse texto aqui não é um array. E, de fato, o que acontece, galera? Como eu mandei como texto, eu tenho que falar que esse texto é um JSON. Ronan, como assim? Ó, pensa comigo. O Automate, ele vai imprimir aqui um texto, tá até entre aspas, tá vendo? Ó? Ele não sabe que isso é um JSON. Então, eu tenho que pegar e falar o seguinte, ó, esse texto aqui, ó, é um JSON com uma função chamada JSON. Então, ele pega o texto e transforma em JSON. Aqui é diferente. Lá no Apps, eu pego a tabela e transformo em texto. Aqui é o contrário. Eu pego o texto e transformo em JSON. Então, eu vou vir aqui, ó, e transformar em JSON os dados do CSV. Show! Agora sim, se eu rodar, contestar automaticamente, usando a mesma saída, ele vai rodar isso aqui para mim e a gente vai ter o nosso CSV. Beleza, CSV preparado aqui para a gente. Último passo,
últimos, né? Tem mais alguns passinhos aqui, mas a gente já tá chegando no final. Gerar arquivo CSV. Como que eu gero um arquivo aqui no meu Ultimate? Eu posso criar um arquivo no SharePoint ou no OneDrive, tanto faz. Aí fica a seu critério. Você pode até criar em outro servidor de arquivos se você quiser, né? Gmail, whatever, né? Qualquer lugar que você tenha acesso aí e o seu usuário também, né? Então, eu vou criar aqui no próprio SharePoint, tá? Então, ó, SharePoint. Vou usar aqui o criar arquivo, ó. Poderia usar, tá, o OneDrive para criar sempre na pasta da pessoa que está gerando também. É uma possibilidade, tá? Então, vou usar até o OneDrive. Vou mudar, mudei de ideia. Vou usar o OneDrive, galera. OneDrive, ó, for business. E eu vou criar um arquivo, ó, create file. Esse arquivo é um arquivo que eu posso gerar em qualquer pasta do usuário, né? Então, eu vou criar na própria raiz, tá? Por quê? Porque daí já cria ali na pasta raiz do OneDrive e pronto. Qual o nome do arquivo? O nome do arquivo é um nome qualquer também. Por quê? Porque a minha ideia é só poder gerar para baixar, né? Então, eu poderia, inclusive, né, depois deletar esse arquivo, né, ou colocar alguma cláusula para deletar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma data hora. Por que data hora? Porque aí um arquivo nunca vai ter o mesmo nome, né? Então, eu vou formatar aqui, ó, format date time. Aliás, não vou usar o format date time, eu não uso ele. O que eu uso, né? Adicionar horas ao UTC -3 e aí eu formato. Por que você faz assim, Ronan? Porque UTC é o horário global, -3 é o horário do Brasil. Então, eu já adiciono -3 para ficar a hora do Brasil. E agora, eu venho com a formatação, ó. Ano, 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 mês, mês, dia, dia, hora, hora, minuto, minuto, segundo, segundo. Pronto. Aí, um arquivo nunca vai ter o mesmo nome. Poderia até, além disso, colocar, ó, hora, dados, tabela, estado, ponto, CSV. Qual que é o conteúdo do arquivo? O conteúdo do arquivo vai ser a saída do create CSV table, certo? Porque a gente criou o CSV e é ele que eu quero que seja o conteúdo do meu arquivo. Vou clicar aqui no raio e vou colocar, ó, output, a saída do que a gente acabou de criar. Pronto, está quase finalizado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver para o meu Power Apps o caminho desse arquivo, para que eu possa fazer um download. Porque pensa comigo, eu vou gerar, mas e o download? Como que eu vou baixar? Eu tenho que fazer isso me retornar um link, né? Ou seja, eu tenho que ter uma variável, por exemplo, de caminho do CSV que retorne, né, nesse gerar CSV da tabela. Então, esse gerar CSV da tabela aqui tem que me retornar o caminho do arquivo. Então, eu vou vir aqui no final e vou colocar o seguinte, ó, responder, aliás, vou escrever assim, ó, Power Apps, respond to a Power App or Flow. Ou seja, ele vai responder para quem chamou ele. Entenderam? Qual vai ser o output? O output é um caminho. Ronan, mas eu poderia dar o arquivo direto? Você até poderia retornar o arquivo direto para fazer download, tá? Mas, o que acontece? O download lá no Power Apps, ele está condicionado a baixar um link. Então, é melhor você passar um link aqui do que ficar sofrendo, tentando baixar o file e jogando ali na aplicação. Então, eu vou retornar com um texto, certo? Ó. E esse texto aqui, ele vai estar o quê? O link, vou até chamar, ó, link para download. Qual vai ser o caminho desse link? Vai ser justamente, né, o path para o arquivo path, beleza? Então, o que a gente fez? Criamos um arquivo e estamos passando o link desse arquivo para download na aplicação. Publicar. Quando eu publicar, o que vai acontecer? O nosso fluxo atualizou, não atualizou? Então, eu vou vir aqui na minha aplicação e vou dar um refresh. Por que você está dando esse refresh aqui no fluxo, Ronan? Porque agora quando eu venho aqui, galera, olha só, esse ponto aqui, olha só, no gerar CSV, me traz o link para download. Então eu consigo colocar o link para download. E agora, quando eu clicar nesse botão, ele vai rodar, tá vendo? Está rodando aqui. Posso até fazer, né, um loading aparecer, dá para brincar aqui no Power Apps e tudo mais, não é o nosso foco nessa aula. Ele vai colocar o que no meu caminho do CSV? Ó, barra tananã. O que faltou aqui então?
se eu der um download nisso aqui, não vai funcionar, né? O que faltou? O caminho completo até esse arquivo. Então, vamos corrigir aqui. Vamos voltar no fluxo. Então, aqui, após criar esse arquivo, o que a gente vai fazer? Nós vamos no OneDrive novamente. E nós iremos criar um link, ó. Create Share Link. Pronto. Com isso, eu passo o meu ID, né? Ou seja, o ID do arquivo que a gente criou, ó. Certo? E o link, pode ser até um link de view, né? Afinal, é só para baixar, não precisa editar. E aqui eu posso até colocar anônimo também, mas eu poderia colocar só para quem está na organização. Vai dar na mesma, tá? Então, organization aqui, só para vocês verem. E vou publicar? Não, faltou agora pegar esse link e corrigir aqui, né? Ó, que é o que retorna para a aplicação. Web URL. Pronto, publicar. Agora nós temos o link. Esse link vai ser retornado para a nossa variável. Botão. Vou até colocar um text aqui, ó, para vocês verem que essa variável aqui, caminho do CSV, está aqui. Então, bastaria eu dar um download exatamente nesse link. Então, após gerar, o que eu vou fazer? Download caminho do CSV. Então, eu estou aqui no meu app sendo executado, vou clicar no meu botão e ele vai gerar o CSV e voltar com o nosso link bem aqui. Poderia finalizar aqui? Sim e não. Por quê? Primeiro, ele não baixou na máquina direto, né? Ele abriu o arquivo, né? Então, às vezes não, na maioria das vezes a gente não quer abrir o arquivo. Então, como que eu faço para que ele baixe o arquivo? Mais uma super dica aqui, né? Que pode ser útil para o seu dia a dia, para você poder baixar diretamente. Basta colocar na URL do seu OneDrive, aí você pode colocar tanto aqui quanto direto no fluxo, o seguinte, ó, interrogação, download igual a 1. Então, quando eu coloco esse parâmetro no final da URL, download igual a 1, ele faz o download diretamente. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vou clicar no botão e a gente vai ver que ele baixou aqui pra gente. Vamos abrir para ver se realmente é verdade. Aqui está o nosso arquivo CSV. Beleza? Um passo a passo completo com dica sobre o OneDrive, com dicas avançadas. Peço muito a sua ajuda para compartilhar aí, para que a gente possa crescer o canal, bater esse ano aí os 100 mil inscritos. Eu conto muito, mas muito com a sua força para que isso aconteça. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra paçoca para eu saber que você assistiu o vídeo aqui por completo, uma forma de eu saber quem assiste por completo. E venha ver os nossos cursos do Zero Avançado, você não vai se arrepender. Nós te damos um suporte muito bacana, todos os dias estamos lado a lado com vocês, tirando suas dúvidas, ajudando vocês nos desenvolvimentos. Então, muito obrigado a você novamente que é aluno, que é membro aqui do canal, que é apenas inscrito, a todos vocês que nos apoiam aqui e nos ajude a crescer cada vez mais o canal e vamos crescendo juntos aí, beleza? Me siga no Instagram, @Ronavico, o link tá aqui na descrição também para ajudar. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!